relação à igreja com pessoas, por exemplo, que caem em pecado e tudo mais, sim que é verdade que às vezes existe sim um certo julgamento com algumas pessoas específicas. Mas eu, por exemplo, já convivi com pessoas que caiu e eu vejo que as pessoas, muitas das vezes, não é nem que a igreja aparta elas. Elas sentem vergonha em um ponto que elas se excluem. E eu falo isso porque eu justamente convivi com uma pessoa que ela estava cultuando, congregando em comunhão e ela caiu em pecado. E quando ela caiu em pecado, todos assim, em geral, fomos até a casa dela, conversamos com ela, a pastora conversou com ela. E ela ia se afastando, se afastando. As pessoas, quando ela está em pecado, Satanás, ela fica tão vulnerável que Satanás coloca muitas setas na cabeça dela. A acusação Ninguém vai existe te a partir querer. dali. A igreja tá te acusando, você não é digna mais, você já pecou, você não vai ter perdão. Então, Satanás cria tantas setas dentro da pessoa que a pessoa pensa que é a igreja falando dela. Mas, na real, é Satanás falando para elas. E a igreja está realmente esperando aquela pessoa. Nós, os jovens que fazíamos orações e tal na casa da menina, estávamos de braços abertos esperando ela. Mas ela não conseguia porque ela estava presa na voz de Satanás. Igual você falou, tem vezes que a igreja afasta, tem vezes, realmente. Tem pessoas, eu não consideraria falar a igreja, mas tem pessoas que está Talvez eu justamente. tenha generalizado de maneira errônea. Não, mas Não, dá pra deu pra entender, entender, sim. dá pra entender perfeitamente. Tem pessoas que o papel dela dentro da igreja vai ser, me perdoem, mas vai ser de pedra. Sim. Vai ser de pedra no caminho de várias pessoas. Então ela vai estar só esperando. Ui, aquela vai cair. Nossa, espero que Torcendo, caia, né? espero que caia, porque eu vou estar falando. Eu avisei somente para isso. Mas realmente eu creio que existe corações quebrantados. Vai cair, não. Satanás não vai conseguir. Satanás já perdeu. Essa menina é de Deus, essa menina é abençoada. E ora pelaquela pessoa, sabe? Então eu acredito que a igreja tem certa culpa, não pela igreja, senão por pessoas específicas, mas que a pessoa, quando cai, ela entra num papel de vitimismo se ela não está arrependida. Claro, existe o arrependimento genuíno, que é um arrependimento de verdade, de coração, que o Senhor sonda. E o Senhor conhece. É mais que a gente, quando é transformados, a palavra diz que existe frutos dignos de arrependimento. Você só vai ver se uma pessoa é transformada através do fruto que ela produz. Se não há fruto, não há um encontro verdadeiro com Cristo. Se não há transformação, a pessoa vai continuar na mesma coisa, no mesmo papel. Quer a Ana de algo aqui? Sim, a questão é a seguinte, a gente vê muitas das vezes que as pessoas mesmo, é igual, só para complementar o que a Thierry disse, as pessoas mesmo se sentem excluídas, você vê o brilho na olhar da pessoa apaga, sabe? E todo mundo percebe, e a gente, poxa, o que aconteceu com o nosso irmão que ele tá tão diferente? A gente não sabe o que aconteceu no íntimo, não vemos, mas a própria pessoa não consegue se chegar até a gente. E ela vai se afastando automaticamente. A gente percebe isso porque já passou comigo de estar em um momento de vida onde eu estava passando por uma dificuldade e eu me afastei da Tiele. Eu falei, a Tiele não vai me entender, ela não vai me compreender. E ela teve um sonho comigo e falou, Kelly, eu sonhei que tinha um demônio na sua casa e ele estava jogando coisas em você. E naquele exato momento eu estava passando por uma dificuldade, uma batalha espiritual. E eu estava passando por algo que eu não queria compartilhar com ninguém. Eu fechei pra mim, falei, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. E quando a gente sentou e conversou, trouxe luz para aquilo, parece que tudo ficou claro, sabe? Eu falei, Tiele, olha só, não estava acontecendo nada. E eu estava desesperada achando que estava acontecendo. O problema que a gente vê a palavra de Deus diz, se você pecou, vá até o seu irmão e confesse. Sim. Porque quando você traz luz para aquilo que você tem, não espere que as pessoas descubram. Sim. Não espere que aquilo venha, seja revelado. Vá você, tenha humildade primeiro, vá até o Senhor, confesse o seu erro, depois vai até os seus irmãos e confesse o que está acontecendo, para que traga luz. A luz do Senhor, quando ela entra nas trevas, tudo se acalma, porque o inimigo ele não vai ter mais o que te acusar. Ele não vai ter mais poder sobre a sua vida para trazer acusação sobre você. Sim. O que as pessoas acontecem é que elas vão na prática do pecado, e elas chegam a um ponto que elas estão tão emaranhadas pelo pecado que elas não conseguem mais nem confessar, elas não sabem nem por onde começar. Então, a palavra de Deus ela é tão sincera no sentido de que
Nós caminhamos, nós não corremos, nós caminhamos. E quando cada passo que você dá, se você tropeçou, você, opa, preciso confessar. E aí você senta com um irmão, claro, uma pessoa que você sabe que é espiritual, que vai te dar um direcionamento, com os seus líderes principalmente. Essa pessoa traz aquela, só de te ouvir aquela pessoa, só dela estar sabendo o que está acontecendo, você já tem esse discernimento de que, poxa, eu não tô mais na escuridão. O Senhor, ele já advoga a sua causa e ele te dá a cura, sabe? Sim. O que a gente vê é que, infelizmente, as pessoas, elas não querem falar sobre os seus erros. Elas querem se manter muito intactas. E isso é um grande problema, mas, claro, concordo com você. Existem pessoas que também não estão preparadas para lidar com pessoas. São pessoas feridas. Claro, e é muito importante também, nesse processo, saber com quem falar. Sim. Porque foi o que a Catiele, né? Sim. Foi o que, desculpa, eu sou muito mal. Não, mas meu nome é difícil também. Cati também. Foi algo que você falou que realmente é verdade. Às vezes tem pessoas na igreja qual você tem que tomar cuidado com o que fala. Porque em vez de ela se alegrar com os que se alegram, essa parte ela pulou. E realmente acaba afundando a pessoa. Sim, mas existe também na igreja o joio e o trigo. E por mais que eles aparentemente são iguais, existe uma grande diferença entre eles. Em relação ao que o senhor falou sobre o participar da ceia e, por exemplo, subir no altar, o cantar e tudo mais, no meu ponto de vista, eu creio que o altar é um lugar santo. É claro que o homem não tem que, talvez... Pergunto, o altar não é o nosso coração entregado ao Senhor? Mas também... Pergunta, hein? Eu aqui, eu tô aqui para aprender. Nós estamos aprendendo o Senhor, sim. Mas também tem aquela questão que a gente entende que existe o culto, ele não é só a igreja. Exato. O culto é a sua casa, a sua vida, seu íntimo. Claro, a maneira com que você trata a sua esposa, a maneira com que você trata seus filhos, a maneira com que você conversa o seu trabalho, a maneira como você trata o camareiro no restaurante onde você vai, né? O garçom, né? Existe no domingo aquele momento da reunião entre os irmãos, em que se eu tenho uma vida de santidade, eu vou subir ali para aportar aquilo que eu geri no meu íntimo. Ser um canal. Exatamente. Você sobe no altar, você está... Eu tenho até uma terapeuta, ela nem é cristã. Ela fala, Bia, eu não esqueci completamente o nome dela, que eu escuto muito podcast dela. Ela fala, quando eu vou fazer uma palestra, eu me sinto atravessada. Porque as pessoas que estão até mim, elas emanam energias, pensamentos. Eu sou um ser de energia. Sim. Então, meus pensamentos, a minha vida, o meu íntimo, aquilo ali tudo é uma troca. Se a pessoa ela está vivendo uma vida de práticas do pecado, se a pessoa ela está vivendo uma vida que é errada e ela sobe ali, o que ela tem a aportar para a igreja que está... Eu, por exemplo, eu estou morrendo de sede. Eu chego num lugar para beber água e a água está contaminada. Não faz sentido, entende? Então, se a pessoa... ela... Claro, aí, nesse sentido, desculpa te cortar, claro. Kelly. Nesse sentido, eu me referia a uma caída pontual. Não me refiro à pessoa que está na prática. Porque eu acho que é muito diferente de uma pessoa que tropeçou, meteu a pata, como se diz aqui, né? E uma pessoa que ela está nesse hábito. Concorda comigo que a caída ela é gradual? Nunca é uma caída. Não, obviamente. Não, realmente. Coisa, assim, é brechas que a pessoa vai biblicamente falando, né? Paulo fala disso, né? Ele fala que os nossos pecados começam na nossa mente. Então, e tanto é que Cristo, ele subiu o nível, né? A lei dizia o seguinte, se você atuar, Cristo, ele vem e sobe o nível e fala, não, se você pensar. Ou seja, realmente, exatamente. Nesse sentido, você tem toda a razão. A caída é algo gradual. Então, ela chegou na mente, ainda que também, se você parar para pensar a fundo e sermos 100% sinceros conosco mesmo, é impossível você não pensar diversas coisas no final do dia. Sim, claro. Mas, claro, é uma diferença muito grande. Isso que você falou tem todo sentido. Sim, é mais que no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Zacarias. Ele teve que entrar no Santo do Santo. E para ele entrar no Santo do Santo, ele precisava não pecar. Porque então, se você desce lá, você já... Aí vem a minha dúvida outra vez. Bom, eu sou um cara que gosta de indagar pra caramba e algumas vezes até polêmico, então, desculpa. Mas, claro, o Santo dos Santos no Antigo Testamento era um templo físico. Logo veio Jesus, ele quebrou todo esse paradigma e falou, o templo agora é o corpo de vocês. Então, já não é... Tanto é que Jesus fala, Jesus, eu vou destruir essa treta aqui, que era o templo de Salomão, qualquer lugar e não vai ficar adorar. pedra sobre pedra, e já não haverá templo, senão que o próprio coração de vocês serão um templo vivo de Cristo. E volta lá no Romanos 12, lá, Paulo, ele começa a dar uma aula lá para a igreja que estava em Roma na época, ele fala, não, o templo de vocês, o templo é o seu corpo. Sim. Tanto é que
Não há muita diferença entre você tomar 2 litros de Coca-Cola em um dia do que fumar uma cerveja. Do que tomar uma cerveja. Ou seja, os dois estão igual de mal, de Sim. péssimo. Você está destruindo o seu corpo da mesma maneira. Sim. A única diferença é que a Coca-Cola é santa, ainda que esteja te matando. É santa entre aspas. Né? Entre aspas, porque não tem algo que o senhor fala, né? Exato. Então, pergunto, né, relacionado ao templo, Antigo Testamento, Novo Testamento. É claro que um vai a par do outro, né? Sim. Sim, no Antigo Testamento era, assim, realmente um lugar onde oferecia-se sacrifícios, né? E o lugar santo do santo só podia entrar o sumo sacerdote. Quando o Senhor Jesus veio, ele rompeu com o véu e quebrou toda a barreira, dando a todos nós livre acesso à presença dele. Mas o que acontece? A palavra diz realmente que nós somos sacerdotes real. Nós somos do sacerdote. Mas a palavra também fala oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós já nos deparamos como sacerdote e nos deparamos também como sacrifício. Eu, como sacerdote, bueno, no caso, o sacerdote sabia que deveria oferecer algo imaculado, algo limpo, algo puro. E para isso nós precisamos ser puros. Por exemplo, o tema da Santa Ceia. Se você participa de uma congregação e lê o texto da Santa Ceia, a palavra fala: examine-se o homem a si mesmo. Nossa, mas se qualquer um da igreja, desde o pastor até o porteiro, desde o cara que entrega a Santa Ceia até o cara que veio na primeira vez na igreja, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não tem um que se salva. Mas qual é o seu coração? Aí é que tá. Aí o que entra, há no seu coração? Aí é o que eu falo. Isso é o que manda. E, obviamente, as suas atitudes, a fé e a obra. Sim, eu acredito, sim, eu entendo. Mas, por exemplo, se o senhor vê uma pessoa pecando e tá lá na frente... Não, obviamente, isso eu tô de acordo. Ou talvez pecou, Não, sim, pecou isso é hoje, verdade. caiu no adultério. Ah, mas foi só uma vez, mas ela já tá lá na frente. Aquele exemplo que tá na frente vai Até ser um testemunho para toda a igreja. Totalmente. Uma coisa é você cometer um erro tonto, por dizer de alguma maneira. Outra coisa é um adultério. Sim. Isso nós estamos falando de você machucou uma terceira pessoa, você meteu uma terceira... Bem, isso aí 100% de acordo, é algo... Por exemplo, sobre não tomar a ceia. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que... Se você está numa igreja, a gente está debaixo de uma liderança, né? E se aquela liderança entendeu que aquilo é necessário, eu acho que não é porque a minha visão, ela é muito... A sua visão, a sua intenção é muito boa. Só que aquelas pessoas já têm uma caminhada de conviver com pessoas há muito tempo. E elas sabem como as pessoas se portam de vários níveis de queda, de erro. Porque eles veem que se isso fosse flexibilizado, vamos dizer assim... algumas pessoas iam começar a escarnecer. Sim. E o Senhor não ia cobrar das ovelhas, ia cobrar do pastor. Então, eu acho que essa rigidez, ela é necessária para se proteger. Porque se você é um pastor, você está liderando aquelas ovelhas ali, você tem que ter um entendimento de que, no final, o preço que vai ser cobrado pela vida daquelas ovelhas, se você teve uma conduta que você sabia que ia levar ela ao erro, o Senhor vai cobrar de você. Exato. É uma carga muito grande. Então, assim, eu entendo que se eu não quero estar fora do corpo, eu vou estar tentando fazer ao máximo para viver uma vida de que não sou santa e pura, mas que está sempre tentando voltar para o caminho mais correto possível para não escandalizar nem entristecer ao corpo de Cristo. Eu quero permanecer no corpo, então eu vou fazer a minha parte, porque, claro, é a graça que nos mantém de pé, mas renunciar ao pecado, sabe? Então, eu acho que nesses detalhes aí, eu acho que, assim, quem determina as coisas, apesar que a gente acha que é homens, não são homens, é o próprio Deus. Sim. Então, a partir do momento que a gente entende que o próprio Deus está guiando a igreja dele, ele sabe se a igreja já tem maturidade para fazer igual você falou, pecou, mas continuou tomando a ceia, porque não quer ficar separado do corpo, porque eu também concordo com isso, é complicado. A pessoa, ela tem que continuar tomando ceia porque ela poderia estar ali se alimentando e se fortificando para que ela não volte. Mas existe também esse entendimento de que quando existe uma mudança de etapas, de mentalidade, o Senhor direciona. Então, se isso ainda não aconteceu, claro que é algo que pode ser discutido, mas eu penso assim, se essas pessoas estão há mais tempo, estão passando por essa batalha, estão aí nessa luta, frente a frente com o mundo espiritual, e elas acham que é dessa forma que tem que ser, amém. Sabe? Eu não concordando totalmente. Eu acho que você jogou uma carta na mesa que trucou aqui todo mundo.
tirou todos os argumentos de jogo. Baixo a proteção de quem você está. Exato. Se você está, por exemplo, na Assembleia de Deus, há uma liturgia a ser seguida. Exatamente. Você está debaixo de uma autoridade espiritual. Pois obedeça isso. Se você não está de acordo, pastor, estou passando na igreja B. Sim. Mas na igreja B, ali, eles vivem de outra maneira, segue sua fé ali, segue crendo em Cristo ali e faz ali. Né? Mas isso aí foi muito interessante. Eu acho que isso aí acabou de... Você colocou uma pedra em cima dessa discussão. Mano, você está nesse lugar. São essas normas que regem esse lugar. Sim. Você não é obrigado a estar nesse lugar. Você está por vontade própria. Exato. É assim que nós fazemos. Não está contente? Muito bem, meu querido. Hoje em dia, quando chegar no céu lá na frente de Deus, uma desculpa que ninguém nessa terra vai ter é que não gostava da igreja. Hoje tem igreja de roqueiro, tem igreja de... Não sendo de funk, isso aí tá bom. Exato. Mas qualquer outra pode valer.